Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da frase do Trump que chamou muita atenção, tá? O Trump publicou aqui na Truth Social, na rede social dele, a seguinte frase: parece que nós perdemos a Índia e a Rússia para a sombria e profunda China. Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos, presidente Trump. Olha só o Trump descartando a Índia e a Rússia, tá? Isso aqui tem um monte de implicações e eu vou falar para vocês nesse vídeo. Primeira coisa é que o Trump se posicionou do lado certo na guerra da Ucrânia com a Rússia. Ou seja, o Trump está vendo agora a Rússia como uma inimiga, como deveria ser desde o início, né? O erro dele de achar que a Rússia, né, podia ser aliada, podia conversar com os Estados Unidos e coisa e tal, sempre foi um erro, e agora ele deve ir para o sentido correto de ajudar a Ucrânia, né? E outra coisa que eu acho que é positivo, que a gente tem que destacar aqui, é que, olha só, ele falou a Rússia e a Índia, não colocou o Brasil nessa cesta. O que significa que ele ainda tem expectativa de recuperar o Brasil. Temos salvação, que bom. Que bom, fiquei otimista com isso. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por meu vizinho conversa com o carro dele, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, parece que o Putin conseguiu. Ele criou o mundo multipolar dele. Os Estados Unidos estão abertamente abrindo mão da Índia e da Rússia, falando, tá bom, China, fica para você aí a Índia e a Rússia, a gente vai organizar o nosso lado aqui, né? O Trump, ele também falou com o Zelensky, com os líderes europeus, brigando com a Europa, que ainda compra petróleo da Rússia, exigindo que o Orbán da Hungria e o Fico da Eslováquia, que, diga-se de passagem, são aliados históricos do Trump, passou um puxão de orelha ali, falou que não, que tem que proibir mesmo a venda de petróleo para a Hungria e para a Eslováquia, Hungria e Eslováquia que se virem, e isso é uma ótima notícia, ou seja, o Trump está 100% do lado da Ucrânia nessa história. Então, assim, essa frase aqui é muito significativa, tá, gente? Isso aqui pode indicar realmente que parabéns ao Putin, parabéns aos Russetes, vocês conseguiram o mundo multipolar que vocês queriam, né? Agora temos dois polos, temos os Estados Unidos, que aparentemente vai ficar com a Europa e com a América do Sul, e temos o polo da Ásia lá, que vai ficar com a China, né? Boa sorte para eles lá. E aí que eu vejo para vocês o lado positivo do Brasil não estar nessa lista, porque eu digo para vocês, se depender do Lula, se depender do Alexandre de Moraes, o Brasil vai para essa lista, vocês sabem, né? Se depender desses dois, se depender do PT, da esquerda brasileira e do Alexandre de Moraes, inclusive da imprensa brasileira, o Brasil vai ser puxado para o lado de lá. Agora, o Trump não está de brincadeira, ele está vendo agora essa parada e vai lutar pelo Brasil aqui, vai forçar o Brasil a ir para o lado certo. Excelente notícia. Foi assim que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial também do lado correto. Não foi com o Getúlio Vargas, de repente, chegando à conclusão de que é mesmo, não, os aliados estão corretos e o Hitler é do mal. Não, não foi assim. Foi os Estados Unidos chegando assim, vai entrar do meu lado, cala a boca, entra aqui. E pronto, e isso foi o que salvou o Brasil naquela ocasião. Vai ser a mesma coisa que vai salvar o Brasil dessa vez agora também, aparentemente é o que eu acredito, né? Então fiquei até mais animado com essa notícia aqui. Agora, então assim, só tem lado positivo nisso daqui. Primeiro lado positivo, o Trump ajudando a Ucrânia, o que deveria ter feito desde o início, e agora parece que não tem alternativa, né? Vai fechar a Europa do lado dos Estados Unidos e deixa a Ásia lá com a China e a Índia e coisa e tal, os inimigos do Ocidente, né? E, então, beleza, já está falando de ajudar a Ucrânia, de impor sanções em conjunto com a Europa para bloquear o óleo russo. Ou seja, qual que é a ideia do Putin? Deixar o óleo russo para lá, ou seja, os russos podem produzir a quantidade de óleo que eles quiserem, mas não vão conseguir comprar nada com isso, porque não vão ter para quem vender esse óleo, a não ser a turminha deles lá, a China e a Índia, né? Enquanto isso, aqui o Ocidente tem reservas mais do que suficientes para se manter, não há nenhum problema. Repara, uma outra coisa que é bem marcante aqui, né? Esse encontro que teve lá na China do SCO, e eu mencionei que o Brasil não estava lá. Bom, estava o Celso Amorim foi, né? Mas você tem dúvida que o Lula adoraria estar ali do lado dos presidentes de lá também? É lógico que adoraria, é lógico que o Lula queria isso. O que deve ter acontecido é exatamente uma pressão da própria China. Porque, veja, a China quer esse negócio de mundo multipolar, tá? Ela está nessa parada do Putin de mundo multipolar, né? E daí ela percebeu que se tentar forçar o Brasil vai piorar a situação, então deixa o Brasil para lá. Ótimo, excelente notícia. O Brasil ficou de fora do eixo do mal, é o que dá a entender esse acordo deles aqui.
formou os dois polos. Mas então, Peter, você não está preocupado com o fato de que formou o mundo polar, o Putin não queria o mundo multipolar e não sei o que lá que o pessoal queria e coisa e tal? Olha só, o que o Putin conseguiu, esse mundo multipolar, eu sempre achei que era uma besteira isso, mas principalmente é uma besteira para o pessoal que ficar no polo errado, né? O polo das ditaduras, né? Por quê? Porque o polo das ditaduras você vai ter o comando central, como é típico na China, na Rússia e, de certa forma, na Índia também. A Índia é um pouco mais democrática que esses outros países, mas entrou nessa roubada, né? Ficou do lado de lá, né? Agora vai ter um problema nisso daí, né? Porque esses países com uma estrutura hierárquica muito rígida vão cair no mesmo problema da União Soviética. A informação descentralizada e distribuída diminui o custo de transação. Estruturas hierárquicas muito grandes vão gerar fatalmente custos, ineficiências enormes. Ou seja, o que a gente está fazendo, o que está gerando esse mundo multipolar do Putin agora, é voltar à União Soviética. Voltamos à Guerra Fria. A gente já viu no vídeo de ontem que os Estados Unidos está preparando para essa guerra de dissuasão contra a Rússia e a China, né? Então, ou seja, vai ter uma guerra de dissuasão, Guerra Fria, e vai ter o lado de lá, que vai ser o lado arbitrário, o lado ditatorial, o lado autoritário, que controla a economia com mão de ferro, um dos polos. É o sonho do Putin voltar para a União Soviética e coisa e tal, e o lado de cá que vai voltar com capitalismo e coisa e tal, vai ser o outro lado dessa história. E que bom que o Brasil, aparentemente, pelo menos, tudo está indicando que nós vamos caminhar no sentido de ficarmos do lado positivo, do lado capitalista, do lado adequado, né? E de novo, eu não tenho dúvida nenhuma que se depender do Lula, se depender do Alexandre de Moraes, a gente vai para a China imediatamente, correndo para se abraçar para a China e se destruir completamente nesse regime autoritário, porque é a única maneira que essas pessoas veem de salvar a vida delas, né? O Alexandre de Moraes, nessa altura, ele sabe que ele vai acabar em desgraça, né? Já foi exposto os absurdos que ele fez para tentar condenar Bolsonaro, e agora que já ficou claro para todo mundo que não vai ter, ou vai ter condenação, mas vai ter anistia, não sei qual vai ser o resultado final, né? Talvez o STF até prefira inocentar Bolsonaro para não correr o risco de ser humilhado pela anistia logo em seguida. Enfim, não sabemos o que vai acontecer, mas certamente não vai acabar bem para o Alexandre de Moraes essa história toda. A única chance que o Alexandre de Moraes tem de sobreviver é a mesma do Lula, é justamente jogar o Brasil na China direto, regime autoritário, solução Venezuela e coisa e tal. Mas eu não creio que isso vai acontecer, até porque, como eu falei para vocês, a impressão que eu tenho é que a China já se acertou com os Estados Unidos. Essa coisa toda, pronto, formou o polo. Vai ficar a Ásia do lado de lá e vai ficar a Europa, Estados Unidos e Américas do lado de cá, né? Pra mim, tá bom. Assim, eu acho que isso é uma coisa ruim, principalmente para quem ficou do lado de lá, entendeu? E eu tinha muito medo do Brasil ficar do lado de lá. Ainda tenho medo, tá? Porque ainda corremos esse risco. Mas tudo indica que a coisa já foi meio que sacramentada. Isso é uma coisa positiva, né? E de novo, vamos voltar ao que era nos anos 80. O Ocidente capitalista, Europa e Américas, e o Oriente, né? A Ásia lá com a Rússia e com a China, ficando no regime autoritário, fechado, de planejamento central, de controle da economia, de censura das redes sociais, de fechamento completo e coisa e tal. E o que isso vai levar no futuro é o que sempre levou esses regimes autoritários, vai levar à quebra econômica. O que vai acontecer daqui para frente é uma deterioração muito grande da economia chinesa, indiana e inclusive da Rússia, e isso pode até melhorar para o Brasil, tá? Porque, de novo, hoje em dia existe um papel que a Índia e a China fornecem, né, que é justamente de mão de obra barata para produzir coisas para os Estados Unidos. Isso é um negócio que dá dinheiro, tá? Você consegue construir muito. E talvez, se a gente tiver a sorte de termos presidentes, bons presidentes brasileiros de direita, com coragem para destruir essa coisa de CLT, que é um absurdo completo aqui no Brasil, a gente pode ter ganhos muito significativos. Pergunta para os empregados chineses lá, o pessoal trabalha pra caramba lá, é verdade, né? Mas ganha dinheiro pra caramba também. Aí é a questão de você querer ou não querer. Se você não quer trabalhar muito, você não precisa trabalhar muito, né? As fábricas podem oferecer empregos só para as pessoas que querem trabalhar de verdade, né? Quem quiser continuar trabalhando o horáriozinho certinho, procure um emprego que aceite aquele horário certinho. Isso pode ser um futuro para um Brasil superpotência, para um Brasil realmente crescendo economicamente, se quebrar esses grilhões da CLT e assumir o papel aqui na América Latina, é o papel que a Índia e a China têm na Ásia nesse momento para os Estados Unidos, né?
É uma possibilidade muito grande. Não sei se vai acontecer. De novo, isso aqui, o que está formado aqui formou o mundo multipolar. Por que eu sou contra o mundo multipolar? Porque, como eu falo para vocês, quanto mais negócio você faz, mais você enriquece todo mundo. No momento que você rachou o mundo, agora você vai ter uma briga real. Vai ter o lado de lá e o lado de cá. Então você tem só uma metade do mundo para fazer negócio, metade do mundo para fazer comprar e vender, e por conseguinte a quantidade de riqueza que você consegue gerar é menor, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. E o problema maior é para o pessoal que está do lado de lá. O pessoal que está do lado de lá vai sofrer pra caramba. Por quê? Autoritarismo, centralização de decisões, planejamento central sempre leva à ruína econômica, é inevitável, né? Por mais que eles tenham uma força econômica muito grande, hoje a China está crente que tem o segundo PIB do mundo, não sei o que lá, o que ela não percebe é que ela tem esse segundo PIB do mundo devido justamente ao comércio com os Estados Unidos. E já que tem essa divisão agora, a tendência é esse comércio esfarelar cada vez mais, diminuir cada vez mais, e quem vai perder com isso vai ser a China, meu amigo, vai ser a China, né? Então é isso daí, eu fiquei otimista com essa notícia, que o fato do Brasil não estar nessa lista, né? O Trump tinha publicado umas outras imagens também, essa imagem aqui dele com o Putin, coisa e tal, olhando pro céu, né? E enquanto estavam passando o B-2 e os outros jatos americanos aqui, isso daqui, eu não sei se vocês repararam, mas isso daqui é uma ameaça pro Putin, né? Ou seja, o Trump foi feito de otário pelo Putin de novo, mas parece que dessa vez ele entendeu que foi feito de otário e tá agora falando, ó, Putin, o negócio agora ferrou, tá? Não vai ter mais parada não, agora estão brigando de verdade, agora não tem mais brincadeira não, né? Ficou claro que o Putin não quer acordo de paz nenhum, o Trump tinha essa expectativa, cedeu pro Putin, né, na expectativa de que ele aceitasse a paz e não sei o que lá, que tivesse um acordo, no final das contas não teve acordo nenhum, então é essa história. O Putin ganhou o mundo multipolar dele. Só que esse mundo multipolar dele é voltar para a União Soviética. Vamos ver quanto tempo vai durar a União Soviética dessa vez. Eu fico muito triste com o pessoal que está lá na China, o pessoal que está lá na Rússia, né? A tendência para eles é só piorar daqui para frente. Mas para nós aqui, nós no Brasil, nos safamos. Isso é uma boa notícia. Eu espero que sim, né? Ainda corremos o risco do Lula e o Alexandre de Moraes jogar a gente pro lado autoritário da coisa. Mas eu acredito que não. Eu acredito que do jeito que tá a coisa aqui é porque o Trump já combinou isso com a China, já tá certo que América é América e vamos ficar do lado certo da história.